planejamento está sempre presente, né? Nenhuma das tuas aventuras é uma coisa aleatória, é pegar o barco e se jogar na água. Tem muito tempo antes de preparação, de organização, não é assim? Sempre tem. Eu até tento desmistificar um pouquinho essa história. O Brasil vive alguns ciclos, alguns modismos acadêmicos, corporativos, mais do que acadêmicos ainda. E agora nós estamos na fase do planejamento e a solução. E assim, eu gosto muito de me dedicar a um projeto, mas chega um momento em que você tem que executar ele. Tem que fazer. E aí existe um complemento que é ainda mais importante, que é assim, a proatividade, a capacidade de executar. Ter ideias lindas ou ideias impecáveis. Eu tenho vários amigos que estão se preparando para fazer uma volta ao mundo há 20 anos. Eu sei que eles nunca vão fazer, porque eles estão se planejando tanto. Olha, eles estão seguindo o seu exemplo. Eu falei, não siga meu exemplo, porque não vai dar certo. Então eu acho que uma das coisas interessantes, por exemplo, nas viagens polares, você tem compromissos astronômicos ligados à fase da Lua, ao Sol, à entrada e saída do verão, ao número de horas de luz por dia, aos períodos em que não há Sol mais. E você não adianta ficar se preparando, escolhendo o melhor instante, quer dizer, chega um momento que você tem que executar. E eu acho que, infelizmente, nesse caso, o Brasil está deixando muito a desejar. Nós somos um país que executa mal. Já não temos a cultura de planejamento, mas pior ainda, na hora de executar, a gente tem muito despreparo. Mas essa tua capacidade de vencer o medo, de cair e levantar, de transformar, às vezes, a situação negativa, a emoção mesmo negativa, em motivação para a vida, que é muito admirável e que a gente fica perguntando de onde vem isso, né? Se é um dom natural de Amir Klink, é a experiência que vai abrindo para a gente essa vontade de aproveitar as oportunidades e ter a determinação de ir em frente. Não é uma capacidade minha, é uma capacidade humana, necessária para quem sai para o mar. É muito interessante. Hoje eu convivo com... tive o privilégio de conhecer a maior parte dos ídolos que eu adorava 20 anos atrás. Hoje eles andam na minha casa, deixam o barco na nossa marina, lá em Paraty, pedem emprestado um botinho para ir. Então, para mim é muito engraçado, porque eu ainda os olho como ídolos. E às vezes a gente tem mas é uma capacidade comum principalmente em quem navega em regiões complicadas e difíceis. E é uma capacidade assim, maravilhosa, porque ela não significa que você vai eliminar o medo, você vai aprender a conviver com o medo. E o isolamento, por exemplo, às vezes incomoda, em muitos dos casos, para mim é um baita de um alívio. Eu falo, puxa, ainda bem que eu não tenho meia dúzia de caras histéricos aqui, brigando por causa por quem vai lavar a louça primeiro, ou quem... Por outro lado, esses períodos longos, assustadores, às vezes, eles têm uma beleza que é a beleza que o ser humano gosta, né? O ser humano gosta de passar medo, de levar susto, senão os parques de diversão iriam à falência, né? Quer dizer, a gente gosta de ter sensações fortes. No nosso caso, as sensações são muito fortes, são reais. O único probleminha é que a gente não pode errar. E aí é uma sensação muito gratificante, essa de você estar trilhando um fio muito fino, e saber que tem tudo para funcionar. Você não vai cair, mas não pode errar. Competência, confiança em si mesmo? Não é excesso de confiança, é quase uma humildade. Então a gente fazer direito, você não vence pela força, pela imposição da vontade, você tem que se sujeitar às variações ou um meio que você não controla. E nesse sentido, eu acho que navegar é um processo altamente educador. E infelizmente, nessa hora que eu sinto que os educadores brasileiros nunca viram o ato por exemplo, das atividades náuticas nesse viés da educação. A gente vê como esporte, diletantismo. Desenvolver competências pessoais. Os primeiros cursos de mecânica que eu fiz quando saí do Brasil, eu fiz em barcos que eram usados para extensão universitária ou educacional, em alguns casos até do ensino básico, com criancinhas de 11, 12 anos, que passavam uma semana num barco exatamente para aprender a conviver, definir quem é o líder, as tarefas todas, quem resolve o problema do banheiro entupido. E
Então é um processo assim onde a gente Belo projeto, hein? Eu estou tentando fazer isso. Pegar a oportunidade de fazer. Mais um dos projetos que a gente está começando lá em Paraty está dando certo. E a solidão? Eu adoro estar sozinho. 100 dias entre o céu e o mar. Não foi uma experiência solitária, foi uma experiência assim de profundo envolvimento emocional com uma ideia. Eu me encantei pela ideia. No começo eu achava absurdo, eu pensava, mas quem pode ser um idiota que vai remar da África até o Brasil? E de repente, quando comecei a estudar os casos de fracasso, eu percebi que, caramba, mas um morreu porque era forte demais, remou demais, acabou a água. Outro porque levou uma dieta, mas tinha que usar água doce para hidratar. Puxa, se fizesse com água salgada, sobraria água. E assim, eu percebi que quando você transforma em projeto uma ideia completamente absurda, cheia de problemas, e você consegue conectar as soluções de cada um dos problemas, subitamente ela se torna viável. E isso acontece para qualquer coisa, para montar uma rede de universidades, uma empresa de TI, para montar uma montadora, para montar uma rede de restaurantes, para estudar história em casa. Você pensava em Deus, por exemplo? Não, eu não sou uma pessoa ligada a Deus. Eu adoro religião, adoro estudar religião, me fascina o interesse do ser humano por religião, mas eu sempre digo que quando a gente passa dos 60 a sul, a gente entra numa região onde não tem Deus. E eu respeito todas as crenças dos tripulantes nossos, mas eu falo aqui, não adianta pedir para Deus. Desculpa, mas Deus deve ter coisas mais urgentes para resolver em outros lugares. Aqui a gente veio porque a gente quis e só nós sairemos daqui. E é muito engraçado porque esses comentários às vezes despertam polêmica sobre religião que no fundo, eu adoro.